Bom dia a todos. Obrigado por participar aí da nossa conferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2019. Em primeiro lugar, nos desculpar aí pelo problema operacional que a gente teve, que acabou ocasionando esse atraso de meia hora no início do call. O link que foi enviado tinha um problema, a gente decidiu reenviar o link e dar mais uma meia hora para o início do call, para que todos pudessem ter a oportunidade de participar. Como todos os trimestres, a gente vai estar seguindo, fazendo referência a uma apresentação que foi enviada junto com o link para vocês, e nós vamos estar fazendo referência a ela, como eu disse, durante a apresentação. Eu vou começar basicamente fazendo uma introdução com os principais destaques do trimestre, depois eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai entrar em detalhes sobre os resultados do fundo no trimestre, e ao final a gente vai estar aberto para responder perguntas tanto pela conferência telefônica como as que a gente viria a receber pelo webcast. Bom, começando aqui, nesse trimestre os shoppings que compõem o portfólio do VISC tiveram novamente um excelente resultado operacional. A gente alcançou aí um crescimento de anuais caixa por metro quadrado de 13,6%, acelerando em relação ao crescimento médio dos trimestres anteriores. Esse resultado de anuais caixa, ele foi, em grande medida, puxado pelo bom desempenho de vendas dos nossos lojistas, com um crescimento de vendas por metro quadrado de 9,9% no trimestre. Além disso, a gente teve um crescimento de aluguéis das mesmas lojas de 4,4% no trimestre, com um resultado bastante saudável e positivo. Nesse trimestre também, o fundo alcançou uma das suas maiores rentabilidades para o único trimestre, com uma rentabilidade de 19,9%, que é 17,7 pontos percentuais acima do FII. E quando a gente olha para a rentabilidade acumulada do fundo desde o IPO, a gente tem um número de 47,3% de retorno total, que compara com o IFIX no mesmo período de 20,6%. Então, o fundo vem apresentando aí uma rentabilidade bastante acima do IFIX, um dos maiores rentabilidades dentro dos fundos de shopping da indústria. Acho que outro destaque importante é que a liquidez do fundo continua aumentando. Então, nesse trimestre que passou, a liquidez média diária foi de 3,3 milhões de reais, praticamente, que é um crescimento acima de 50% em relação ao trimestre anterior. Nós já havíamos adiantado no último call de resultados, mas as transações efetivamente foram concluídas durante o terceiro TRI. Nós concluímos a venda parcial de 14,6% do Ilha Plaza e 6,76% do Shopping Itacaruna, numa efetivação da nossa estratégia de gestão ativa. Essas vendas, elas somaram 90,3 milhões de reais, foram os primeiros investimentos que a gente fez no fundo. Eu acho que vale destacar alguns números referentes a essas transações. Essas vendas geraram uma taxa interna de retorno média ponderada para o fundo de 31,7% ao ano. Elas foram realizadas com cap rate de venda de 7,1%, como vocês vão ver abaixo do cap rate das aquisições que nós concluímos logo em seguida. Essas vendas também geraram um lucro para o fundo de 3,1 milhões de reais, o que é equivalente a R$ 1,61 por cota. Nós anunciamos ao final do terceiro trimestre a quinta emissão de cotas do fundo, através de uma captação através da instituição CVM 476, e nós concluímos essa emissão após o encerramento do trimestre. Foi uma captação de 227 milhões de reais. Logo em seguida, e em menos de 30 dias depois da captação da quinta emissão, nós concluímos, aí já entrando no mês de outubro, a alocação de 100% dos recursos captados nessa emissão
com a aquisição de 2 excelentes ativos para o fundo. O primeiro deles foi uma aquisição de 100% do Fundo Shopping, e também nós falamos 30% do Shopping Guatemi Florianópolis. Né? Essas duas aquisições, elas totalizaram 309,7 milhões de reais, portanto acima do volume captado na quinta emissão, e nós complementamos os recursos necessários a essas aquisições justamente com as vendas que tínhamos concluído durante o mês de setembro. Né? Então, essas vendas elas foram estratégicas para que a gente pudesse ter os recursos necessários para realizar essas aquisições. Essas aquisições elas foram realizadas num cap médio de 9,1%, então, portanto, acima do cap das vendas realizadas, gerando aí valor para o fundo. Fora isso, essas aquisições foram estratégicas porque adicionaram para o portfólio do fundo uma nova capital, Florianópolis, uma nova administradora, a Lumine, e além disso, a gente fez a primeira aquisição de controle de shopping, na verdade, comprou 100% do Prudent Shopping, um shopping que a gente enxerga uma série de upsides interessantes. E essas duas aquisições adicionaram cerca de 38 mil metros quadrados de ADR própria para o portfólio do fundo, aumentamos a nossa exposição no estado de São Paulo para 45% do portfólio, e a gente triplicou a nossa exposição na região sul de 3,9%. Então, com essas aquisições, o fundo passou a ter 102,3 mil metros quadrados de ABL próprio, distribuídos em 12 shoppings, que nos posiciona aí como o maior fundo imobiliário da B3 em número de participações diretas em shoppings. Esses shoppings eles estão diversificados geograficamente espalhados por 9 estados brasileiros, além de estarmos diversificados por administradores. A gente conta com 7 administradores distintos nos auxiliando na gestão do portfólio. Atualmente, a gente ainda conta com 3 novos acordos de aquisição de shoppings, 3 acordos de exclusividade para aquisição de participação em shoppings, que totalizam 334 milhões de reais e podem representar uma adição de mais 45 mil metros quadrados de ABL própria. Né? Essas transações elas estão em fase de diligência e, obviamente, a gente não pode afirmar com 100% de certeza que elas serão concretizadas, mas elas estão bastante avançadas. Eu vou passar a palavra agora para o Rodrigo, para ele comentar em detalhes os resultados do fundo no terceiro trimestre de 2019. Bom dia a todos, eu falo Rodrigo Coelho, eu vou passar aqui a apresentação com vocês. Esse é um material que está disponível tanto no nosso site, quanto foi disponibilizado pelo canal de RI nos e-mails, por e-mail, e também quem está acessando via webcast consegue acessar diretamente no sistema. Então, a numeração das páginas que eu vou mencionar aqui são referências a essa apresentação que está disponível para todos. Tá? Eu vou começar na página 8, comento aqui de uma forma mais geral em relação à apresentação, que o fundo, como vocês devem estar observando, ele vem tendo uma intensa atividade de M&As nos últimos trimestres, tanto de aquisições quanto de vendas, que faz com que a análise dos resultados do fundo, bem como determinados indicadores operacionais, deve ser feita de forma cuidadosa, ajustando tais efeitos. Né? Apenas lembrando, no final do terceiro trimestre de 2018, que o fundo adquiriu participações no Guatemi, Fortaleza e no Shopping Itacaruna, portanto, os resultados do terceiro trimestre de 2018 não consideravam a integralidade dos resultados desses shoppings no período. E no terceiro trimestre de 2019, o fundo concluiu as aquisições do Minas Shopping, uma parcela adicional do Grande Viana, e realizou as vendas parciais do Vila Plaza e do Itacaruna, portanto, esses são os efeitos que vão ser observados ao longo da apresentação. Nesse sentido, ao longo da apresentação, a gente vai abordar números em valores absolutos, e quando for o caso, a gente faz algumas análises que excluem esses efeitos, tanto das aquisições quanto das vendas. Dando início aqui a performance do fundo em relação ao resultado operacional líquido, né, o NOI, competência, no terceiro trimestre de 2019, ele foi de 15,6 milhões, que representou um crescimento de 90% em valor absoluto em relação ao terceiro trimestre de 2018,
E quando a gente analisa por um metro quadrado, o crescimento foi de 7,9%, e no acumulado do ano, um crescimento de 7,7%. Então, portanto, não teve um aumento em relação ao crescimento dos trimestres anteriores. Excluindo os shoppings que tiveram algum efeito de base, shoppings que apresentaram uma variação foram o shopping Cristal, que teve um crescimento expressivo de 45,5%, basicamente causado por uma diminuição dos descontos e um aumento da receita de estacionamento, enquanto que o Center Shopping Rio teve um decrescimento de 24%, devido à queda principalmente de aluguel mínimo e um efeito na base de receita comercial do terceiro trimestre de 2018. Passando para a página 9, a gente comenta o resultado operacional do caixa do fundo, que no trimestre teve um crescimento em termos absolutos de 99,2%, sendo que o metro quadrado teve um crescimento de 13,6%, apresentando no acumulado do ano um crescimento de 2,5%. Os destaques em relação aos shoppings que não tiveram nenhum efeito de base foram Pátio Belém e o Cristal, que cresceram respectivamente 19,2% e 44%, sendo que o Pátio Belém foi ocasionado principalmente por uma diminuição da inadimplência do custo familiar, enquanto o Shopping Cristal foi devido ao aumento do aluguel mínimo, em função principalmente da redução dos descontos e receita de estacionamento, como eu já havia mencionado, além de uma diminuição da inadimplência. O Center acabou tendo destaque negativo e decresceu 17,7%, impactado, como havia falado, por uma queda no aluguel mínimo e também um efeito de base em relação ao terceiro trimestre de 2018. Seguindo na apresentação, na página 11, a gente comenta a respeito das vendas dos lojistas dos shoppings, dos nossos shoppings, e o indicador de vendas das mesmas lojas, sempre só cheios. Então, iniciando pelo primeiro, as vendas totais dos shoppings foram de 217,3 milhões no trimestre. Um metro quadrado isso representa R$ 1.155, isso é um crescimento de 9,9% em relação ao terceiro trimestre de 2018. As vendas das mesmas lojas, por sua vez, teve um crescimento de 1,4% no trimestre. Então, destaque positivo, o Shopping Cristal com 5,2%, o Vinci com 3,7% e o Shopping Vila Plata e o Este Shopping com 3%. Ao mesmo tempo, sendo impactado pelo desempenho do Shopping Paralelo, esse indicador, que embora tenha reduzido a queda que vinha sofrendo nos últimos trimestres, ainda teve um resquício de efeitos negativos das obras de expansão do shopping. Passando para a página 12, a gente comenta a taxa de ocupação do trimestre, que ela recebeu basicamente em linha, porque foi o fechamento do trimestre anterior, em 93,8%. A gente teve nesse período uma atividade comercial relativamente forte, em alguns shoppings de destaque, como o Iguatemi Fortaleza, que comercializou 28 lojas no período, inclusive uma delas um restaurante Coco Bambu, bastante expressivo, e que aumentou a média do parque desse shopping em quase 5 mil metros quadrados. E em Minas Shopping foi outro destaque positivo, com um aumento de 1,4% de ocupação em relação ao terceiro trimestre de 2018. A partir dos shoppings que tiveram maior impacto na taxa de ocupação foi o Juliana, que teve uma saída de uma mega loja, e o Center Shopping, que teve uma saída de 6 satélites, e por ser um shopping pequeno, acaba tendo um impacto na taxa um pouco mais alto. Passando para a página 13, em relação à receita total dos shoppings, na participação do Fundo, que foi de 17,6 milhões, no terceiro trimestre, apresentou um crescimento em termos absolutos de quase 90%, sendo que o aluguel mínimo continua sendo a receita mais expressiva, com 66% de representatividade, seguido por estacionamento 17%, mall e mídia 12% e aluguel variável 4%, e os outros receitas somaram 1%. Passando para a página 14, em relação ao aluguel das mesmas lojas, a gente teve um crescimento de 4,4% nesse indicador no terceiro trimestre. De forma geral, os shoppings do portfólio apresentaram um crescimento desse indicador, com exceção dos shoppings de Ilha Plaza e de Sacaruna. O Shopping Cristal se destacou positivamente, apresentando um crescimento de 24,9%, devido aos fins dos descontos já mencionados anteriormente. Passando para a página 15, um outro resultado bastante positivo, relacionado aqui na inadimplência e descontos, que são indicadores que de alguma forma devem ser analisados conjuntamente. O nível de inadimplência líquida do portfólio, ele tem uma inadimplência líquida negativa, o que significa que foi uma recuperação de receitas passadas, na ordem de 0,7%. Isso representou 0,7 pontos percentuais melhor do que o período
terceiro trimestre do ano anterior. Em relação aos descontos, teve uma queda expressiva de 6,3% para 3,2%. No efeito combinado, né, desses dois indicadores, você teve uma melhora de 3,7% em relação ao terceiro trimestre de 2018, atingindo valores absolutos de 2,6% na soma dos indicadores de inadimplência líquida e descontos, o que é extremamente saudável e vem dando sequência ao movimento que a gente já havia mencionado desde 2017, com a redução tanto na inadimplência quanto dos descontos. Passando para a página 16, comentando a respeito do fluxo de veículos no trimestre, que cresceu 1,1%. Acho que são um indicador importante de atividade do shopping, mesmo com os efeitos de outros meios de transporte, transportes alternativos, ainda assim você teve um aumento do fluxo de veículos. E ainda em relação às receitas de estacionamento, praticamente todos os shoppings tiveram crescimento na receita, e nos mesmos shoppings a gente teve um crescimento de 11,2% nessa linha, o que é um crescimento de receita também bastante expressivo. Passando a página 17, em relação ao custo de ocupação no trimestre, ele foi de 10,8%, um patamar extremamente saudável. O maior custo de ocupação ele continua sendo o Pátio Belém, que é um shopping bastante satelitizado, a gente vem comentando isso nos outros com os resultados, portanto, ele é esperado que tenha uma taxa de ocupação um pouco mais alta, mas ainda assim, esse shopping, por ter apresentado um nível de vendas bastante elevado, no período ele teve uma queda de 2,8 pontos percentuais em relação ao último trimestre, o que indica uma possibilidade no futuro de você conseguir aumentar os valores de locação das lojas, né? E os shoppings, acho que Grande Viana, Iguatemi e Paralela, eles são destaques que apresentam taxa de ocupação em torno dos 10%, que realmente é um número bastante saudável. Passando para a página 19, comentando em relação à questão da disponibilidade do fundo, né? Ao final de setembro a gente tinha no caixa 318 milhões, isso basicamente está relacionado ao fato de que a gente havia liquidado essa emissão de cotas no mês de setembro. Aí, além disso, a gente tinha os resultados das vendas dos shoppings, tanto do Ilha Parciais do Ilha Plaza e do Tacaruna, e a gente, ao final de setembro, terminou com quase 320 milhões de reais de caixa, sendo esse valor integralmente utilizado, praticamente integralmente utilizado, no período de outubro, quando a gente concluiu as duas aquisições já mencionadas aqui pelo Leandro. E, em função do caixa estar disponível para as aquisições, basicamente 99% do caixa estava alocado em recursos com liquidez diária. Passando para a página 20, comentando em relação ao patrimônio do fundo, que ao 30 de setembro ele era de 1 bilhão e 70 milhões de reais, basicamente composto por 841 milhões de reais em ativos imobiliários, mais 318 milhões de caixa, e subtraídas obrigações de pagamento a prazo de 86,2 milhões. Em relação às obrigações a pagar, né, o fundo, no período, ele fez a quitação da parcela adicional do shopping Fortaleza, a parcela final de pagamento, ao mesmo tempo que o fundo assumiu na transação de aquisição do Grande Viana um CRI de valores relativamente equivalentes, portanto a gente não teve uma mudança significativa nessa linha em relação ao trimestre anterior, fechando com as obrigações a pagar em 30 de setembro de 2019 de 86 milhões. No gráfico a gente apresenta o fluxo de pagamento dessas obrigações no tempo, sendo que a gente conservadoramente a gente assume ainda para 2019 uma parcela remanescente que tenha pagado o shopping Tacaruna, que ainda depende de algumas condições precedentes e, portanto, elas podem acabar não ocorrendo, mas a gente, por conservadorismo, acaba adotando ela como pagamento ainda neste ano de 2019. Em relação aos investimentos do fundo, né, o CAPEX, no terceiro trimestre, o fundo fez investimentos de 2,5 milhões, isso representa 16,1% do anual próprio do período. Os investimentos são investimentos comerciais para novas lojas no Grande Viana, alguns investimentos de infraestrutura e defeitorias no shopping Ilha Plaza e no shopping Tacaruna, e no Iguatemi Fortaleza a gente teve uma nova praça de convivência que foi inaugurada no período. Além disso, os recursos que foram investidos ao longo do primeiro e segundo trimestre desse ano, a gente teve a inauguração da passarela que conecta o metrô do shopping Paralela diretamente ao segundo andar do shopping, o que, na nossa visão, vai ser um importante gerador de fluxo para esse piso, o que vai melhorar ainda as vendas e a ocupação desse shopping.
Na página 24, a gente comenta em relação ao desempenho da atividade de mercado de capitais do fundo. Como o Leandro já comentou, o fundo no trimestre teve uma rentabilidade bastante expressiva, de 19,9%, enquanto o FII teve uma rentabilidade de apenas 2,2%. Desde o IPO do fundo, tem uma rentabilidade também bastante expressiva, de 47,3%. Lembrando que o IPO do fundo ocorreu em 1º de novembro de 2017. Enquanto o FII no período, ele teve uma rentabilidade de 20%, ou seja, menos da metade da rentabilidade do fundo na mesma época. A média de negociação do trimestre de liquidez foi de 3,3 milhões, e como vocês podem ver no gráfico abaixo, ao longo dos meses, essa liquidez veio crescendo, terminando em setembro com 3,9 milhões, e até posteriormente, depois em outubro, a gente já teve em novembro uma liquidez ainda mais elevada do fundo, atingindo uma média de quase 5 milhões de reais nos últimos 30 dias. Na página 25, em relação ao número de cotistas, o fundo vem seguindo a sua tendência de ter um número de investidores bastante expressivo. Tem o trimestre de setembro com 92.749 cotistas, grande concentração aí, como já vem acontecendo nos estados do Rio e São Paulo. E o perfil do fundo hoje, aproximadamente aí 81,3% das cotas são detidas por pessoa física, enquanto quase 19% são produzidas por outros investidores, em especial os institucionais. Como já foi comentado aqui na página de 26, o fundo realizou nesse trimestre 2 alienações parciais, que combinadamente geraram uma TIR de 31,7%. São 2 cases independentes, foram transações realizadas com 2 compradores diferentes, em contextos diferentes, mas que ambas foram muito interessantes do ponto de vista de retorno e valuation para o fundo. Né? O Ilha Plaza havia sido comprado em março de 2014, um cap rate de 9,7%. A gente tinha comprado 49% do shopping, e agora a gente celebrou em julho uma venda de 14,6% do shopping, a um cap rate de 6,7%. Tendo tido uma TIR nominal, uma taxa interna de retorno, de 16,4%. Lembrando que esse período de investimento talvez tenha sido o período de investimento mais desafiador de toda a indústria de real estate na história, em função, especialmente pela crise que a gente enfrentou em 2015 e 2016. A venda desse shopping foi realizada a um valor de 19% acima do valor patrimonial do fundo. Em relação ao Shopping Itacaruna, tinha sido uma compra realizada de certa forma recente, né, menos de um ano, em setembro de 2018, a um cap rate de 10,6%. A gente havia comprado 16,7% do shopping, e no mês de junho a gente anunciou a venda de 6,7% do shopping, a um cap rate de 7,6%. Isso gerou uma taxa interna de retorno de 49%, e a venda foi realizada quase 8% de valor patrimonial. Ambas as vendas, conjuntamente, eles geraram um ganho de R$ 1,61 por cota, o que também foi um resultado bastante interessante. Na página 28, a gente comenta alguns eventos subsequentes, né? Após o encerramento da oferta, no dia 13 de nove, que o fundo concluiu a quinta emissão de cotas, captando 227 milhões. A gente anunciou já, quase que concomitante ao encerramento da oferta, a aquisição do Fundo Shopping, que foi concluída no dia 8 de outubro, enquanto a aquisição do Iguatemi Florianópolis ela foi concluída no dia seguinte, no dia 9 de outubro. Né? Então, em menos de um mês do encerramento da oferta, a gente fez a alocação do capital, não somente do valor da oferta, como também dos recursos provenientes das vendas parciais do Ilha Plaza e do Itacaruna. E comentando rapidamente em relação a cada uma das aquisições, né, na página 29, comenta em relação ao resultado, à aquisição do shopping, do Fundo Shopping. Como o Leandro adiantou, né, foi a primeira aquisição de controle, foi uma aquisição de 100% do shopping, localizado em Presidente Prudente, que é considerada a capital do Oeste de Paulista. Foi a maior aquisição do fundo, em termos de valor, de quase 200 milhões de reais, um cap rate bastante interessante de 9,6%. Ele é um shopping regional, maduro, de grande porte, é dominante na sua área de influência, então não tem nenhum shopping competidor desse porte no raio de 160 quilômetros de distância, uma área de 32 mil metros quadrados. E, acima de tudo, a gente enxerga uma oportunidade de crescimento bastante expressiva. Já foi comentado, inclusive, no fato relevante que a gente fez da aquisição. Esse shopping tem
um nível de despesas operacionais que muito acima das despesas operacionais dos demais shoppings do nosso portfólio. A gente havia identificado melhorias para serem implementadas, então logo já fizessem as aquisições. E no último relatório mensal, inclusive, a gente comentou que a margem anual desse shopping, que havia sido de 70%, já chegou acima de 83% nesse período, o que captura um crescimento aí para frente mais alto, inclusive, do que a gente havia projetado quando a gente assumiu essa conta do cap rate de 9,6%. Na página 30, comentando a aquisição do Guatemi Florianópolis, é um ativo super importante na região, ele é o principal shopping voltado para o público classe A, a região com maior poder aquisitivo de Florianópolis, é um shopping maduro, dominante em sua área de influência. Ele tem uma área bruta comercial de quase aí 29 mil metros quadrados. Em função do shopping, está associado no mesmo terreno a um supermercado. Então, o shopping tem 21,1 metros quadrados de ABL, do qual a gente recebe a receita, e a diferença nesse supermercado. É um shopping que tem um mix completo, são localizados em 3 pisos, e além da aquisição do shopping, a gente também adquiriu um terreno adjacente ao shopping, já incluído nesse valor, de 110 milhões de reais, que gera um cap rate de 8,2% com base nas receitas geradas atualmente pelo shopping, projetado para os próximos 12 meses, sem levar em conta o upside de uma futura expansão. Com essa aquisição, a gente, além de adicionar Florianópolis, adicionou também uma nova administradora para o fundo, a Lumen, e cresceu a participação da região sul do país para 9%. E na página 31, a gente comenta a fotografia do portfólio do shopping após as aquisições. Portanto, aqui a distribuição tanto por administradora, por estado, qual é o percentual da BL própria e o percentual de representatividade do anuais de cada shopping dentro do nosso portfólio.